Oi, turma, vamos lá. Continuando com a nossa aula, eu coloquei aí no Classroom um exercício, né? Esse aqui, tá? Que eu ia até mandar vocês copiarem, já ia mandar com antecedência para vocês. Mas não deu tempo, então eu vou fazer o seguinte: eu coloquei o enunciado para vocês, tá? E agora nós iremos fazer. Eu vou fazer junto, eu quero que vocês acompanhem, tá? O primeiro exercício, ele diz o seguinte, né? Eu já esquematizei os triângulos para nós não perdermos tempo, né? Inclusive por causa do vídeo, né? Ele diz o seguinte: determine. Deixa eu botar aqui a caneta, a ponta para fora. Determine o seno, cosseno e a tangente do ângulo alfa. E ele dá o triângulo retângulo para nós, né? Veja, nós aqui temos o ângulo reto. O ângulo reto nós temos sempre quando esse tipo de exercício, sempre quando nós olharmos o triângulo, você tem que identificar quem é o cateto, os catetos, quem são os catetos e a hipotenusa, né? Bem, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Então, aqui eu tenho a hipotenusa e aqui vai ser um cateto e aqui o outro cateto. Como ele só me dá um ângulo alfa, eu já posso dizer que esse cateto é o que está formando o ângulo, é o cateto que está coladinho com o ângulo. Então, é o cateto adjacente, né, que a gente usa com o cosseno. Aqui vai ser o cateto oposto. Então, vamos ver o seguinte: ele pede que nós possamos calcular o seno, cosseno e a tangente, né? Então, vamos lá. Seno do alfa. Seno do alfa é o cateto que está separado sobre a hipotenusa. 12 sobre 13, né? Agora, vamos ver o cosseno de alfa. Cosseno de alfa. Cosseno de alfa vai ser o quê? Vai ser o cateto coladinho, que é o cosseno, sobre a hipotenusa. 5 sobre 13. E agora a tangente de alfa. Tangente de alfa vai ser o cateto oposto, né? A tangente sempre são os catetos, né? O cateto oposto sobre o cateto adjacente, 12 sobre 5. E assim fizemos o primeiro exercício, tá? Vamos ver o segundo exercício. O segundo exercício, ele diz o seguinte: em um triângulo ABC, retângulo em C. Olha, eu fiz o triângulo retângulo e ele diz que o triângulo é retângulo aqui em C. Então, eu já coloquei a letra C, tá? O vértice C. Aí, eu coloquei o A para cá, B e C, seguindo assim, né? Um sentido anti-horário, tá? Então, ele diz que é retângulo em C. O cateto oposto ao vértice A mede 8 centímetros. Ó, o cateto oposto ao vértice A, então eu já tinha que conhecer o vértice A. O cateto oposto mede 8 centímetros. E a hipotenusa mede 12. Bem, a hipotenusa é aqui, né? O oposto ao ângulo reto, mede 12 centímetros. Ele pede o exercício que nós calculemos o seno, o cosseno e a tangente. Olha, para nós calcularmos o seno, o cosseno e a tangente, nós precisamos conhecer o outro cateto, né? Que aqui é a hipotenusa. Aqui vai ser um cateto e aqui o outro cateto. Ele pede que nós possamos calcular o seno, o cosseno e a tangente do ângulo A. Então, eu tenho que calcular o seno de A, do ângulo A, o cosseno de A
e a tangente de A, né? O cosseno e a tangente. Bem, como eu disse que nós precisamos conhecer os 3 valores, então eu tenho que calcular isso aqui primeiro, né? Esse cateto que vai ser, ó, o ângulo A está aqui, o vértice A. Então é o cateto que está formando o ângulo, é o que está coladinho. Então aqui é o cosseno. Eu preciso conhecer o valor desse cateto aqui, senão não vou poder calcular o cosseno, né? Bem, eu dei para vocês o teorema de Pitágoras, né? Que a hipotenusa ao quadrado, vamos botar aqui. A hipotenusa, quem é a hipotenusa? É o 12. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vou chamar esse cateto aqui de x, tá? Então, um cateto vale 8 ao quadrado mais x ao quadrado. O 12 ao quadrado é 144. É igual. 8 ao quadrado é 64 mais x ao quadrado. E como eu quero calcular o valor de x, tá? Deixa eu colocar para cá, que é para ficar dentro do ângulo aqui da filmadora, do celular, né? Então, como eu quero calcular x, eu vou botar isso para o lado de cá. 144 menos 64 é igual a x ao quadrado. 144 menos 64 dá 80. X ao quadrado é igual a 80. Mas, gente, nós não queremos x ao quadrado, né? Eu quero x. Como é que eu acho a raiz de 80? Você tem que fatorar o 80, tá? Vamos fatorar o 80. Vamos lá, eu vou fatorar aqui em cima. Tinha que deixar mais espaço, não é isso? 80 fatorado. 2, 40, 2, 20, 2, 10, 2, 5 e 5. Fatorei o 80. Aí, como é que a gente extrai a raiz? Como é raiz quadrada, cada 2 números iguais, que 2 vezes 2 é 4. Raiz de 4 é 2. Ó, 2 vezes 2, 4. Raiz de 4 é 2. E esse aqui não tem nenhum para sair junto com ele. Então, ele fica sozinho. Então, olha, fora da raiz fica 2 vezes 2, 4. E esse continua dentro da raiz. 4 raiz de 5. Então, x é igual a 4 raiz de 5. Já calculei x. Aí eu coloco aqui, ó. X é igual a 4 raiz de 5. Agora já posso. Seno. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. 8 sobre 12. Ó, eu vou simplificar por 4, tá? Dividindo por 4, isso aí vai dar igual. 8 dividido por 4 dá 2, 12 por 4 dá 3. Já achei o seno de A. Cosseno de A é o cateto adjacente, 4 raiz de 5, 4 raiz de 5, sobre a hipotenusa, que é 12. O que eu faço? Simplifico o 4 com 12. 4 dividido por 4 dá 1. 12 dividido por 4 dá 3. Então, vai ficar 1 raiz de 5. Não vou colocar o 1 na frente, que não precisa. Raiz de 5 sobre 3. E, finalmente, a tangente de A. A tangente do ângulo A é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Então, a tangente de A, cateto oposto, 8, sobre o cateto adjacente, 4 raiz de 5. Ó, eu posso simplificar por 4, simplificar por 4, simplificar por 4. Vai dar 2 sobre
4 dividido por 4 dá 1, sobra a raiz de 5. Mas, olha, nós não podemos deixar raiz no denominador. Então, eu tenho que racionalizar. Racionalizar é multiplicar por outra raiz de 5. Em cima e embaixo, tá? Então, isso aqui vai ficar igual. Tangente do ângulo A, do vértice A, é igual a 2 raiz de 5, 2 raiz de 5 sobre 5. Tá joia? Vamos parar por aqui para não ficar longo o vídeo.